Olá, querido, muito bom estarmos aqui mais uma vez. Esse é o canal Amigo de Deus, todas as terças e quintas, uma palavra, um ensino, uma direção de Deus para a sua vida. Então ative aí a notificação para que todas as vezes que nós tivermos um vídeo novo, você possa recebê-lo aí no seu celular, compartilhe, deixe o seu comentário. Hoje eu quero falar ao seu coração sobre consagração. Consagrando a minha vida ao Senhor. Há um texto bíblico que fala sobre o voto de Nazireu, que é um nível extremamente profundo de consagração. Pessoas como Samuel, pessoas como Sansão, consagraram a sua vida ao Senhor. Eu quero ler um texto ao seu coração, está no livro de Números. Números capítulo 6, versículo 1 declara: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu para se separar ao Senhor. Perceba, a consagração é estar separado ao Senhor. De vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos. Portanto, o nazireado do seu Deus estará sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Olha que palavra poderosa. Esse texto é o direcionamento de Deus dizendo que todas as vezes que alguém se consagrar, se separar para o Senhor, que obedeça essas características, esses princípios. Eu quero falar ao seu coração sobre a aplicação dessa consagração nos dias atuais. Primeiro ponto, a Bíblia declara que o nazireu deveria se abster de tudo que viesse da uva. E a uva, o vinho, biblicamente, ele simboliza alegria. Eu aprendo com isso que aquele que se consagra ao Senhor, ele precisa se abster da alegria do mundo. Ele precisa se abster da alegria do mundo. Olha o que a Bíblia declara, livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Querido, existe uma alegria que vem do mundo e existe uma alegria que vem de Deus. A Bíblia afirma que a amizade, a conexão, esse prazer com o mundo gera uma inimizade contra Deus. Nós precisamos ter prazer no Senhor, prazer na obra do Senhor. Provai e vede que Ele é bom. Precisamos experimentar, precisamos nos deleitar, precisamos nos orgulhar, precisamos contemplar a obra de Deus e ter prazer nessas coisas. É muito comum que pessoas que creem em Deus ainda estão profundamente conectadas com as coisas do mundo. Mas eu costumo dizer que quem ainda gosta das coisas do mundo é porque pertence ao mundo. Mas aquele que é de Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus. Ele se alegra com as coisas de Deus. Ele tem prazer naquilo que Deus tem prazer. Primeiro ponto, quem se consagra ao Senhor precisa se abster das alegrias do mundo. Segundo ponto, havia um sinal evidente de consagração. Pelo seu porte, pelos cabelos compridos, havia um sinal evidente de consagração. É fundamental, aquele que se consagra ao Senhor, ele precisa ter em sua vida um sinal evidente de consagração no seu porte, no seu comportamento. Há muita força para colocar
uns adornos exteriores, na sua roupa, nas luzes, na música, no ambiente de fundo, e muitas vezes aquela força natural para demonstrar a glória e a presença de Deus tenta substituir algo que deveria vir de uma forma natural. Lá em Atos capítulo 11, versículo 25, após conviver com Paulo e com Barnabé, as pessoas declaravam que eles eram cristãos. Foi a primeira vez que esse termo cristão foi utilizado. Está lá em Atos capítulo 11. O que é cristão? Cristão é miniatura de Cristo. É um modelo, é uma referência a Cristo. Pela simples convivência daqueles homens, convivendo com aqueles homens, era evidente que a glória de Cristo estava sobre eles. Se lembre que no momento que Jesus ele foi preso no jardim, eles não conseguiam identificar quem ele era, e Judas o identificou através de um beijo. Porque fisicamente Jesus ele estava de uma forma tão comum nas suas vestes, que ele poderia ser facilmente confundido com qualquer um dos seus discípulos. Porque o sinal evidente de consagração era o seu comportamento, era a glória do Senhor sobre o seu espírito. Então, aquele que se consagra ao Senhor, ele precisa ter um sinal evidente, não conhecido pelo louvor, pelo ensino, pela prosperidade, pela teologia, pelo dinheiro, mas conhecido por revelar Cristo com o seu procedimento. Muitos se escondem atrás de um título, mas o sinal evidente na vida deles não é a consagração. Muitos se escondem atrás de um cargo, mas o sinal evidente não é, porque existem sinais que evidenciam o contrário, a falta de consagração. Eu abro um parênteses aqui, ministros do Evangelho aprisionados na glutonaria. É evidente que não há consagração, é evidente que não há jejum. Ministros do Evangelho que xingam, ministros do Evangelho que erram no seu procedimento, nas suas roupas, ministros do Evangelho que erram na sua boa educação. Aquele que se consagra ao Senhor, ele possui um sinal evidente de consagração e ele não faz força. Ele não se movimenta de forma externa para demonstrar aquilo, porque a consagração não é aquilo que ele faz. A consagração é aquilo que ele é. Ele decidiu se separar. Há um sinal de autoridade. Não há pessoas que quando nós estamos no mesmo local com elas, nós nos sentimos constrangidos por aquela unção. Nós não conseguimos explicar, mas é a forma que ela fala, é o amor que está em seus olhos, é a unção que está sobre a vida da pessoa. Esse é um sinal evidente de consagração. E último ponto, aquele que se consagrava ao Senhor, ele não poderia tocar em coisas mortas. Ele não poderia tocar em coisas mortas. Então, primeiro ponto, ele se abstém da alegria do mundo. Segundo ponto, ele possui um sinal evidente de consagração, é natural a glória, o peso da glória do Senhor sobre a vida dele. Último ponto, ele não poderia tocar em coisas mortas. Deixa eu te ensinar algo. Existem coisas que não são necessariamente pecado, mas que manifestam morte sobre as nossas vidas. Romanos fala sobre isso, Romanos 8,6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. A inclinação para as coisas da carne geram morte. Não é o que aconteceu com Adão. Deus declarou, se você comer desse fruto, você vai morrer. Mas fisicamente, Adão ele come do fruto, ele permanece vivo, respirando, ele tem filhos. Mas a morte que se manifestou sobre a vida de Adão foi uma morte espiritual. A morte é diferente de pecado. Por quê? O pecado, quando você o comete, ele te acusa, ele te inquieta, ele te incomoda. Mas a morte, a inclinação para a carne, ela simplesmente vai esfriar a sua fé. Lá no livro de Juízes, no capítulo 14, quando fala sobre a história de Sansão, a Bíblia declara que Sansão ele encontrou mel dentro de um leão morto. Por muitas vezes é assim, a morte,
ela está ali com um atrativo, existe algo prazeroso, existe algo deleitoso, existe algo suculento, existe algo que nós gostamos, algo que traz prazer dentro da morte. No meio das amizades erradas, dos ambientes errados, dos vícios, dos erros que nós cometemos às vezes todos os dias, porque nós dizemos, mas a Bíblia não diz que isso é pecado. Mas tomando aquela atitude, nós estamos saciando a nossa inclinação pela carne. Olha quão forte é esse texto. O texto que nós vemos lá no início declara que aquele que é consagrado ao Senhor, ainda que durante a sua consagração morresse o seu filho, a sua esposa ou os seus pais, ele não poderia tocar na morte. Mesmo se no meio do serviço da sua consagração é uma desculpa extremamente clara, extremamente relevante. Olha, um familiar meu morreu, eu preciso estar lá presente no velório. Pois por muitas vezes nós temos desculpas para trocarmos a vida pela morte. Quando nós abortamos o nosso relacionamento com Deus por causa de uma visita, quebramos o nosso jejum por causa de uma festa de aniversário que nós havíamos esquecido, abandonamos o nosso devocional porque nós esquecemos de pagar uma conta, deixamos de ir na igreja para nos encontrarmos com os nossos amigos, coisas que não necessariamente são pecado, mas que geram morte, geram esfriamento, geram apostasia. A morte geralmente ela se manifesta nas nossas vidas através de uma boa desculpa. Nós estamos, a palavra de Deus declara, indesculpáveis. Consagre a sua vida ao Senhor. Se consagrar é se separar. Que você possa ser obediente à inclinação do seu espírito e servir ao Senhor de toda a sua intensidade. Eu quero te abençoar nesse dia. Quero pedir em nome de Jesus, você feche os seus olhos nesse momento, coloque a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todos aqueles que hoje decidem se separar para o Senhor. Afinal de contas, Cristo Jesus comprou toda a nossa vida. Não um pouco do nosso tempo, não um pouco da nossa semana, mas Ele nos comprou por completo e tudo que temos e tudo que somos, nós apresentamos hoje diante do Senhor, como aroma suave de Cristo, que o Senhor possa hoje restaurar, Senhor, a nossa consagração. Nos devolve a alegria, nos devolve o prazer, Deus, pelas suas coisas. Nos devolve um sinal evidente de consagração, a nossa santidade, o nosso bom procedimento, o nosso bom testemunho. Em nome de Jesus, Pai, remove toda a morte do nosso caminho. Que a inclinação que está em nossas vidas seja vida para a tua honra e para a tua glória. Deus te abençoe, querido. Até o nosso próximo estudo. Faça a sua inscrição no nosso canal, em nome de Jesus. Deus te abençoe.